E toda essa parte de baixo aqui, nós vamos de cinza claro. Se você não tiver aí, você mistura branco com a isca de preto, que dá o cinza claro, tá? Assim, aqui em volta, ó, podemos esfumaçar, né? Porque senão vai ficar tudo céu, até a parte de baixo tá tudo no céu. Não tá no céu, né, gente? O céu é aqui nessa parte de cima e a neve, e aqui é o piso, a parte inferior. Então, o cinza claro é uma cor discreta. Pensei em colocar verde, mas o cinza é uma cor mais discreta, que não vai diferenciar aí nosso trabalho, tá? Então, clareador, vai saindo com cinza clarinho. Separei aqui as tintas, gente. Nós vamos preencher os pinheiros, né? A casinha. Tem uma igrejinha aqui, a casinha, né? Então, eu separei verde oliva para preencher só o fundo do pinheirinho aqui. Já, gente, quando nós fizermos aqui o acabamento desta parte, vamos iluminar essa neve, tá? Não esqueci não, só estamos no fundo por enquanto. Então eu vou preencher os pinheiros desta forma, pincel número 2, verde oliva, todos eles, aqui também. Ó, tem outro aqui, tem uma vegetação por trás das casinhas. Aqui, ó, bem distante, né? E as paredes com salmão bebê, pincel número 2, salmão bebê, sombra de, aqui ó, sombra de, aqui eu tenho o telha, mas pode ser caramelo. E depois nós vamos escurecer com um pouquinho de sépia, né? As portinhas aqui, janelinhas, pode ser com siena natural, sombra com sépia. Então vamos lá. Paredes. Com salmão bebê ou amarelo pele. Vamos preencher tudo? Deixa eu explicar para vocês. Então, eu passei na paredinha aqui, salmão bebê, sombreei com o telha, escureci um pouquinho só com sépia, contornei com sépia, iluminei com branco, portinha, janelinha, siena natural, contorno sépia. As outras também. E o telhadinho aqui, todo fundo de telhado de neve, a gente passa um pouquinho de cinza, né? Então eu passei o cinza lunar e agora nós vamos iluminar, tá? Deixa eu lavar o pincel aqui e vamos fazer agora os pinheirinhos e um pouco de neve aqui, batidinhas, né? Com pata de vaca. Você precisa ter esse pincel, gente. A árvore seca, fundo, pincel número 4 mesmo, os galhos com sépia, aqui eu fui com um zerinho bem fininho, né, fui tirando uns galhinhos com sépia, depois eu iluminei com um pouquinho de siena natural e branco, certo? Então vamos escurecer com verde pântano os pinheirinhos aqui por trás, ó. No centro, puxando para fora. É importante para dar profundidade, tá?
Isso em toda a vegetação, inclusive essa distante aqui. E agora com o verde, deixa eu escurecer aqui atrás da casinha. E agora com o verde pistache, nós vamos fazer as batidinhas. Porém, antes de fazer, deixa eu só iluminar um pouquinho aqui atrás, ó, porque como os galhos vão por cima dessa neve, então a gente tem que fazer primeiro o que tá por trás, né? Aqui uma montanha de gelo. Aqui também, a casinha tá no meio da neve. Sempre pintamos o que está por baixo, né? Então, deixa eu já iluminar aqui. Leva o excesso na quina do pincel, deixa o excesso lá e esfumaça para baixo. Com pata de vaca, umas batidinhas, uns floquinhos de neve aqui. Aí já arrasta um pouco de branco, ó, tudo bem discreto. Agora sim dá pra gente trabalhar os pinheirinhos, né? Ah, sim, aqui é neve também, tá? Tem neve pra tudo que é lado. Então vamos lá, pata de vaca, nós passamos verde oliva e o sombra com verde pinheiro. Agora com verde pistache, nós vamos formar as copas desta árvore. Então, o excesso vai ficar por cima do pincel, você vai bater de um lado, do outro e vai formando assim os galhos. Ó, bate de um ladinho, é pinheiro, tá? Então, você puxa os galhos pra fora. Depois que secar essa fase aqui, eu vou fazer isso em todos. Nós vamos voltar com um pouquinho de branco, né, neve. Tá caindo neve também, depois vai ter gotinhas. Então, aqui nós vamos iluminar sobre as copas das árvores. Tudo tem que bater, levando a tinta só por cima do pincel, das cerdas do pincel. Ó, tem mais pinheirinho aqui. De um lado, do outro. Depois vamos fazer a neve do telhado. Ó, vem de um lado, do outro. O mais importante aqui, o que define bem, vai ser o branco, né? O branco perigoso. O branco tá aqui com carinho, senão vai ficar tudo muita neve, né? Mas essa fase, essa etapa aqui já não é difícil, porque é só umas batidinhas verdinhas. Com pincel número 2, vamos aproveitar e fazer o telhadinho. Aqui, ó, no telhado, pode escorrer um pouco de neve, que fica bonitinho. No final de tudo, quando nós terminarmos tudo, eu vou usar o Acry Puff, tá? Para fazer umas gotinhas de neve aqui. Uma torre, caindo neve.
Você pode fazer inclusive com o próprio acre puff, fica bem bonito. E agora que já está mais sequinho, o pinheirinho aqui, né, já dá pra fazer as batidinhas com branco. Aí. Conforme vai secando, aí você pode dar outra demão dessas batidinhas. Agora não tá pegando, mas fica bem bonitinho assim. Com pata de vaca e o branco, nós vamos fazer, tira o excesso, nós vamos fazer umas batidinhas, ó, de um lado, do outro, bastante calma, para não ficar, né, muito branco os galhos. É neve, mas também não precisa cobrir o verde. Novamente, ó, tira o excesso e vem de um lado, do outro. E depois faz o caule aqui com sépia, luzes com branco, né? Tá bom? Vocês entenderam direitinho aí? Aí vamos já começar a descer. Pintar aqui, ó, o que tá por baixo das flores, né, do bico de papagaio, folhas, tal, é a casinha. Então nós vamos pintar toda a casinha, né? Os pássaros, depois nós vamos para as folhas. Então vou separar a tinta da casinha. Separei para a casinha dos passarinhos sépia, preto, castanho claro, branco, marrom e marfim. Então as paredes aqui, ó, toda essa paredinha aqui, nós vamos passar marfim e vamos sombrear com o castanho claro, ou caramelo, ou um marrom clarinho, né? Só para dar profundidade. Então eu vou preencher todo esse espaço aqui com marfim e depois sombrear com esse castanho, que é bem bonito, ó. Se você quiser, pode ser com cena natural, como você quiser aí, desde que seja um tom mais escuro que o marfim. O telhado, vamos de marrom. Sombra com sépia para separar os dois aqui, ó. Vamos sombrear com sépia por baixo. Você pode até preencher tudo com marrom, depois vir sombreando com sépia, iluminando com branco. Mas se você tem as tintas em mãos, mesmo no fundo, para preencher o tecido, já vai com as cores certas, o que facilita muito o acabamento, né? E a parte de baixo aqui é mais escurinha mesmo. Pincel número 4. É um bom tamanho. Tá? Então nós vamos preencher o telhado com essas cores. Marrom e sépia. Depois que estiver tudo sequinho, vamos dar uma suave luz aqui por cima, né? E
a casinha mesmo, a paredinha aqui, marfim com sombra do castanho claro. Então vamos lá. Vamos preencher toda essa parede. Ah, sim. Aqui tem uma janelinha, ó. Tá vendo? O passarinho tá por fora. Aqui é a janelinha da casinha. Então pode passar sépia, um pouquinho de preto para escurecer, né? Deixa eu ir primeiro aqui na parede, preencher toda com marfim. Agora que tá tudo sequinho, eu tenho um stencil aqui de efeito nó de madeira, gente, é muito legal. Eu gosto muito dele, é antigo, mas ele sempre está aí me ajudando na decoração do efeito de madeira. Então, com marrom, tira o excesso, pincel pituá, nós vamos esfumaçar aqui no stencil. Aí você deve estar falando, ah, professora, mas eu não tenho esse stencil. Não tem problema, gente, só que tudo é decoração que eu fico inventando, mas vocês podem só deixar como está mesmo. Se quiser fazer umas arranhaduras imitando a madeira, né? Pode também. Ó, fica assim bem suavezinho. Aqui é uma plaquinha que no final eu vou escrever Feliz Natal, tá? E aí vamos puxar aqui para baixo e terminar aqui a parede. Em seguida, gente, vamos já preencher aqui o tronco do passarinho, deixar essa parte pronta para a gente poder ir para as folhas do bico de papagaio. Então, eu vou separar as cores aqui do tronco, porque eles estão sobre um tronquinho, né? Aqui, ó. E já vou separar também as cores dos passarinhos. O tronco, gente, vamos de siena natural e sombra com sépia, luzes com branco, tá? E esses passarinhos aí, pensei que cor colocar, né? A gente aqui tá criando sempre. Eu não tenho referência deles, então vamos pintar. Eu separei aqui azul caribe, ó, e azul marinho. Um pouquinho de branco para as luzes no tronco, né? E vamos preencher aqui os pássaros. Eu imagino que essa aqui de trás seja a fêmea. Eu não sei, eu acho. Então, vamos de branco, mais suavezinha, né? Branco com sombra de azul marinho, acho que vai ficar bom. E vamos usar azul caribe direto, sombra com azul marinho, deixar ele mais escuro, né? Não entendo muito de passarinho, se a fêmea é mais clara ou mais escura, mas eu vou fazer ela mais branquinha. Então, pincel número 2, cortado e lixado. Nós vamos preencher, o bico deixa ele quieto por enquanto, que é amarelinho, né? Vamos preencher com branco, sombrear com
azul caribe, azul marinho, essas cores mesmo que o casal é da mesma espécie. Então olha eu aqui inventando. E aí nós podemos colocar as mesmas cores, só ela mais clarinha. Aí vem com azul caribe, enquanto está úmido, porque aí ela fica mais clarinha, né? Mais suave. Mas se secar também não tem problema. Vem aqui sombreando por baixo da asinha dela. Pronto. E aí com azul marinho, vamos realçar um pouco mais, né? Deixa secar um pouquinho, depois vamos reforçar o branco também. E o menino, passarinho, branco no peitinho, eu gosto, acho que fica bem bonitinho. E o corpo em si, essa parte aqui, vamos de azul caribe, azul marinho, né? Intercalando aqui as cores que vai ficar bem bonitão. O olhinho pode cobrir porque depois é só uma bolinha preta, né? Com isca de branco. Aí você vai falar, ai, mas aí eu vou perder as penas do passarinho, não é assim que vocês falam? Não faz mal, gente, porque não faz mal sim, eu digo, é só usar o azul marinho para separar as peninhas. Isso vale para qualquer passarinho. Eu sempre estou com uma cor mais escura, não importa o tom, só pra gente não perder as penas, né? Aí, já marcamos, certo? E o rabinho aqui também tem umas peninhas. Pronto, não perdemos nada, verdade? E aí vamos seguir preenchendo essa daqui. Agora ficou fácil. Agora é só preencher. É uma cor bonita para pássaros, né? Mas se você quiser fazer um pássaro amarelo, também pode fazer com amarelo limão, amarelo ouro, um pouquinho de telha, né? Deixa eles amarelinhos, como canários. Fiquem à vontade. Aqui é uma sugestão de cores. Aí nós vamos aguardar um pouquinho a secagem. Reforçar direitinho aqui essas cores, né? Deixar bem preenchido. E fazer os acabamentos. O biquinho aqui amarelo ouro. Pode passar 2 demãos, tá? Pra ficar bem amarelinho.
uma sombra, uma isca aqui, ó, de telha. E na pontinha uma luzinha com branco. Tô com o pincel número 2. Agora que ele tá sequinho, vamos com branco, pincel número 2, iluminar. E em seguida já podemos colocar aqui o olhinho, né? Já finalizando eles mesmo. Então aqui só um pouco mais de branco na menina. E reforça o papo aqui, o peitinho. Um toquezinho que você vai colocando já fica mais alegre, né? É bem fácil, gente. Eu não fiz um passarinho cheio de detalhes, não. Um pouquinho de tinta já dá né, um efeito legal. As peninhas. O detalhe aqui do rabinho dele. O olhinho preto, cabo do pincel mesmo, ó. Uma bolinha preta. E depois que secar essa bolinha preta, uma luzinha com branco. Agora não vai pegar, né? Mas já já a gente coloca aqui uma pontinha branca. Certo? E pode contornar também, para ele ficar bem definido, bem marcadinha as peninhas com pincel 0. Vem e dá uma contornadinha, tá? Um branquinho. Ficou melhor, né? O próprio azul marinho aqui, só para definir mais o bico. Bom, gente, então vamos seguindo adiante, tá? Vou separar, então, as tintas das folhas, das flores, né? Tem umas folhas aqui, eu vou já separar. Separei aqui verde pinheiro e verde pântano para as folhas das flores, né? E para as folhas de Natal aqui, nós vamos usar o verde oliva e o verde pântano. Então vamos começar pelas folhas do bico de papagaio. É bem simples, tá, gente? Não tem muito segredo, não. Vamos com verde pinheiro. Vamos pôr um branquinho também, para dar uma claridade já no fundo.
Aí facilita o acabamento, né? O lado de cima vamos deixar mais clarinho, verde pinheiro e branco, tá? E completa com verde pinheiro, que assim já fica no jeitinho pro acabamento, né? Facilita bastante. E a parte de baixo, mais escura, verde pântano, de dentro para fora, e a bordinha com o verde pinheiro. Nós vamos fazer isso em todas as folhas, olha, todas essas daqui são folhas, tá? Só fundo. E as folhas de Natal aqui, vamos fazer o mesmo procedimento. Parte interna com verde pântano, mais escurinha, né? Só que, vamos pegar um pincel número 4, porque ela tem essas pontinhas, mesmo no preenchimento, a gente tem que levar a tinta no cantinho do pincel. Ela tem essas pontinhas aqui, ó. É típico da folha mesmo de Natal. Então, não adianta ir com um pincel grande que você não consegue preencher dando esse formato bicudinho, né? Ó, pontudinha. Pode embicar o pincel o máximo que você puder, ó. Ela já fica, né? Pontudinha. E do outro lado, mais claro, de dentro para fora, e completa as bordas com o verde oliva. Então é verde oliva, pântano e branco, e aqui em cima verde pinheiro, pântano e branco, só para diferenciar um pouco uma folha da outra. Ó, puxa bem aqui esses cantinhos. É importante, gente. É o diferencial da folha, tá nessas pontinhas aí que eu acho uma graça. Muito bonitinha. E aí nós vamos fazendo isso em todas. O lado de baixo, mais escurinho. Completa com verde oliva. Essa folha tá por baixo do lação, né? Esse lação eu vou trabalhar ele, vai ficar muito bonito, viu? Vamos fazer umas listras, o stencil, vamos pensar. Bom, e do outro lado, de dentro para fora, branco, e completa a bordinha, pontinha dela com verde oliva. Então um lado fica mais claro, né? Esse lado aqui, ó, mais claro, que depois no acabamento nós vamos acentuar mais a luz, e esse lado aqui mais escuro. Pode passar 2 demãos do verde oliva, porque ele é uma tinta transparente, aí fica aparecendo o fundo do tecido, tá bom? Então, novamente, ó, de um lado mais claro, do outro lado mais escurinho, e completa as bordinhas com o verde oliva.
Agora vamos... Tá tudo bem seco, gente, olha. Minha mão tá mais suja do que a folha, né? Vamos lá. O lado que no fundo nós deixamos mais clarinho, vamos acentuar essa luz de dentro para fora. Um pouco de tinta branca, pincel número 4. O lado de cá já tá bem escurinho, que é o verde pântano, né? E de fora para dentro eu separei o kiwi, verde kiwi. Se você não tiver o verde kiwi, você faz uma mistura de verde folha com branco, tá? Que dá o verde kiwi. Leva a tinta no cantinho do pincel. Ó, só no cantinho. Ó aqui o pincel, gente. E descarrega a tinta no cantinho, na pontinha aqui, né, ó. E puxa pra dentro. Esfumaça. A mão bem leve, tá, gente? Porque o objetivo é trazer a luz de fora pra dentro, mas mantendo aqui o verde pântano, tá? Do outro lado, se quiser também pode ser o verde kiwi ou o próprio verde pinheiro, só para arrematar aqui a bordinha, certo? No cantinho do pincel, um pouquinho de verde kiwi e depois a nervura. Então vamos lá, novamente. Ah, já eu volto aqui de novo, tá, gente? Pra esse branco ficar mais iluminado. Deixa ele quieto por enquanto aí. Então vamos lá, acentuar o branco. Se houver necessidade, acentuar a sombra do verde pântano. E depois o cantinho do pincel, na quininha, ó, de fora para dentro. Ó, 1, 2, 3, aperta a mão e solta. É só na borda mesmo, sem invadir o centro. Aqui você pode completar ou com verde pinheiro, ou com verde kiwi, como quiser. Outra aqui, vamos lá, branco, de dentro para fora, praticamente, ó, espaço para duas, né? Duas pinceladas, 2 espaços. De fora para dentro, verde kiwi. E do outro lado, tanto faz, verde kiwi ou verde pinheiro, depende, se você quiser uma folha mais clarinha, né? Ou uma mais escura. Mas só na borda, tá? Não entra não. Ainda não está pronta, eu vou retocar. Novamente, ó. Branquinho de um lado. Do outro lado, aqui de fora para dentro, o verde kiwi.
E por final, a nervurinha aqui, tá? Vou terminar. Tenho aqui duas aqui embaixo. E aguardar a secagem aqui e acentuar mais um pouquinho do branco. Porque se a gente forçar agora, ó, é difícil, não pega muito. Mas já iluminou mais, né? Então é isso que eu quero fazer em todas. Trazer um pouco mais de luz no lado o lado mais claro, de dentro para fora. E as folhinhas aqui de Natal, nós vamos trabalhar, mas antes, vamos dar uma escurecidinha aqui em volta, porque senão fica tudo voando, como eu sempre falo, né? Então, a gente tem que dar uma profundidade. Às vezes eu escureço até muito mais que isso com o pântano. Mas o verde pinheiro aqui já vai dar essa profundidade. Pode sair um pouquinho, porque aqui a gente faz galhinhos, né? No Natal tem muito esses galhos. Então, já preparamos aqui o espaço, né? Vamos ver, se precisar, vamos deixar por enquanto com verde pinheiro, essa profundidade aqui, mas se houver necessidade, aí vamos escurecer um pouco mais, tá? A princípio deixa assim mesmo. Então vamos lá. Com verde pistache, branco, as 4 cores aqui, ó. Verde pistache, verde pântano, branco e verde oliva. Foram as cores que nós usamos aqui na folha. Então, agora nós vamos fazer a primeira fase do acabamento, que é a luz de dentro para fora. De dentro para fora. Já que estamos com branco, luz. Como nós deixamos o fundo assim preparado, fica fácil, né? A parte mais clarinha aqui é onde nós vamos acentuar o branco. Então não tem como você errar. De dentro para fora. E tem mais aqui, ó. Também temos que fazer o mesmo movimento. É lindo esse projeto, gente. Vai ficar muito mais incrementado. No final eu vou usar o stencil. Ah, vocês vão ver. Que show que vai ficar. E nas bordinhas, essa parte já tá bem escura, né, ó. Mas se quiser, vem com verde pântano de dentro para fora, trazendo mais sombra. E nas bordinhas, o segredo dessa folha, como eu já falei, é levar sempre a tinta no cantinho do pincel. Porque assim você joga somente para as bordas, ó, e faz um movimento de vai e vem, né, ó. Aí você consegue o quê? Luz nas bordinhas sem entrar na sua área de sombra e área de luz. Você fica trabalhando só nas bordas. Ó, novamente eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Estica, né? A pintura até ela penetrar. Não vai deixar uma cordinha, fazer assim e deixar. Vem, aplica e dá uma esfumaçadinha, mas com a atenção de deixar a tinta para as bordas da folha.
Aí você também pode variar, se você quiser uma bordinha mais escura ou, bem lembrado, uma borda queimada, né? Se quiser fazer queimadinha, pode estar colocando aqui o cena natural, um marronzinho, né? Fica muito bonita também, viu? Ó, só nas pontinhas. Olha como que já dá um realce, né? Pode ir com branco, professora? Pode. A cor que você quiser. Aqui eu estou dando uma sugestão de cores para vocês. E a terceira etapa, depois que estiver tudo sequinho, acentuar mais essa luz. De dentro para fora. Você vê que não é de repente que a luz aparece, você tem que ir trabalhando. Ó, essa até que ficou mais, né? Acentuado o branco. Você tem que ir aos pouquinhos trazendo essa luz. Não é de uma vez, não. Aliás, a pintura, como às vezes mal criado, eu respondo mal criadamente, não é pastel, né? Pastel você frita, vira de um lado, pronto, tá pronto. A pintura não é pastel, gente. A pintura é um artesanato feito à mão, pinceladas por pinceladas, que você tem que ter muita paciência. E é muito bom pra gente exercer a paciência, né? Aqui eu vou pôr branco para destacar mais. Uns toquezinhos de branco, né? E por final, com verde pistache, a nervura. No centro. É uma folha, né, gente? É uma folha diferente, mas é uma folha. Que tem nervurinha assim. Ok? Ah, lembrei uma dica aqui. Você pode contornar a folha, que você vai ter um destaque maior, mas não há necessidade de contornar bonitinhas, todas em volta, uma outra pincelada, né? Mesmo nestas ou essas folhas comuns, você pode vir, ó, com o pincel zerinho e o pântano e contornar, que fica com o pincel zerinho, que fica bem bonitinha. Olha só como já vai destacando mais, né? Então são esses pequenos detalhes, pequenas dicas que fazem a diferença, muitas vezes fazem a diferença. Porque às vezes aí você deve estar pensando, puxa, eu não vou conseguir pintar essas pontas aqui, né? Se você não conseguir, é só voltar com o pincel zerinho e fazer essa pontinha com o pincel. Aí não tem como ela não ficar pontudinha. Ó, vem aqui e puxa. Que ela é bem assim mesmo.
eu vou terminar essas duas que tem aqui, duas não, três, né? Uma, duas, três. Da mesma forma que nós fizemos estas deste lado aqui, tá? Olha lá como que ficou bem pontudinha. Legal. Agora nós vamos preencher os bicos de papagaio, né? As flores de Natal. Então, separei vermelho escarlate e o vinho. Não é difícil, gente. Essa flor é muito boa de fazer, porque ela tem umas pétalas definidas, né? Marcadas, então não tem como a gente se perder. Então, vamos de vermelho escarlate, pincel número 4, pétala por pétala, não é borrão, tá? Com vermelho escarlate. Sempre começa pela pétala que está por baixo, porque você pode sombrear e assim já não perder o risco delas, né? Ó, já marca a sombra, que essa pétala tá por baixo dessa, então ela recebe sombra. Novamente, vamos nessa aqui. Vermelho escarlate nas pontinhas. E vinho na parte de baixo, ó, porque essa pétala está por cima. Então, você acompanhando esta técnica sempre, essa maneira de pintar, o que está por baixo sombra, o que está por cima luzes, você não vai se perder, né? Então, aqui, ó, tranquilamente, já deu para perceber, né? Que está por baixo, porque o vinho separou. Então, vai com calma. Quer inverter o vinho primeiro? Pode também. Separar com vinho, como eu faço as rosas, né? Separa com vinho e completa com vermelho escarlate. Tanto faz a ordem. O importante é separar sombra, as pétalas que estão por baixo, né? E dão um movimento de sombra. Se houver necessidade, vocês podem passar 2 demãos do vermelho aqui, intercalando a secagem, né? Com paciência, para ter uma boa cobertura. Fica bem preenchido o fundo. A outra aqui, ó. Essa tá por cima, então é essa sombra. E completa a pontinha. Na segunda etapa, nós vamos fazer já uma nervura com vinho. Mas primeiro vamos preencher, não tenham pressa. Depois voltamos aqui na segunda fase, seguindo passo a passo direitinho. Que é o centro da flor, ó. Mas vamos terminar primeiro aqui essas que estão por baixo. Então, sombra por baixo. E completa a bordinha com vermelho escarlate.
nós temos aí um galho só dessa flor aqui para preencher. Olha, ele é enorme, vai lá para cima. Deve ter o que? 1, 2, 3, 4, 5 flores, né? Na verdade são 5 flores. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, 5 flores. Então dá para treinar bastante. E esse pano aqui, gente, dá para 2 trabalhos, 2 panos. Um com a paisagem, o laço, né? E o outro só com a casa de passarinhos e o bico de as flores, né? Os bicos. Então fica lançada a ideia aí para vocês produzirem 2 trabalhos com a mesma ideia aqui, tá? O meu projeto dá para fazer 2 panos de copa, caminho de mesa, o que você quiser aí para o Natal. Fica muito bonito, gente, muito. Caminho de mesa, então, nossa, meu Deus. Ó, uma folhinha aqui escondida, vinho por trás dela e vermelho nas pontinhas. Você pode também variar, sabe em que, gente? Para não ficar todas vermelhas, pode... E se eu fizer? Ah, posso fazer também, hein, gente? Ah, boa ideia. Vou fazer, então, uma flor branca, porque o bico de papagaio, ele tem na versão marfinzinho, assim, bem clarinha, né? Fica linda. Eu vou colocar uma aqui, essa do lado aqui, acho que vai ficar o lá em cima, para vocês terem um diferencial aí, não só vermelhas, né? As flores podem... No México, eles fazem muito o bico de papagaio num tom azul. Nossa, que lindo, gente. Mas eu nunca vi uma plantação azul. Deve ter, né? Branca e vermelha, sim, conheço. Mas azulzinho... Não sei. Depois vocês me falam aí, tá? Pronto. Alguns estados do Brasil, essa flor aqui chama flor de São João, né? Então, tem vários nomes. Aí, fechamos a primeira florzinha. Aí, eu vou preenchendo as demais, mas eu vou voltar aqui e dar outra demão, porque eu estou vendo já espacinhos aqui do tecido que precisam ser bem preenchidos, tá? No caso de flor vermelha, é muito importante esse fundo estar bem preenchido, porque depois só com fluorescente nós vamos trabalhar. Depois que ela estiver bem sequinha, todas vermelhas, né? Aí vocês vêm aqui e pode fazer uma nervura nas pétalas. Essas pétalas parecem, sabe o que? Folhas. Folhas. Você que gosta de folha aí, então tem um monte. Então corta no meio e puxa umas nervuras para as laterais. Ela é toda assim. Você tem plantação aí dessa flor? Dá uma olhadinha nela aí no vaso. Olha que interessante.
tem umas nervuras, né? No acabamento eu vou usar também o berinjela, para deixar mais escurinho ainda, dar mais profundidade. Por enquanto é isso aqui, ó. Eu gostaria que vocês preenchessem todo o fundo das flores vermelhas desta maneira aqui, deixando depois a nervura pra gente poder trabalhar. Ok? Essa viradinha também tem, hein? Ela tá virada, mas tem nervura. Então vamos lá preencher todas as flores vermelhas dessa maneira aqui. Vamos fazer uma branquinha, como eu falei para vocês. Deixa eu pegar a tinta. Fiz uma pesquisa aqui no Google, gente. Olha só, que interessante. Exatamente a flor que eu vou pintar. Ela é marfim e tem essa tinta aqui que chama verde musgo claro. Parece um caque, né? Uma cor diferente aí para sombras. E as luzes com branco. Tá vendo? É um verdinho bem clarinho que tem aqui por baixo na sombra. Né? E elas vermelhas, com certeza. E eu tava tentando lembrar o nome, é poinsettia. Poinsettia é o nome dessa flor. Ó, poinsettia é bico de papagaio ou flor de Natal, mas eu já ouvi falar de flor de São João também, né? Olha, tem diversas aqui. Por isso que é bom a gente sempre pintar se baseando na realidade, no que é, como é a flor, né? Então eu sempre uso aqui o meu secretário para me ajudar. Então vamos lá? Pincel número 4, primeiro o verde musgo claro por baixo das pétalas. Também já preenchi muitas flores de Natal com cinza, branco e cinza. Já fiz diversas, muitas aliás. Mas vamos fazer essa igual está aqui no celular, que é bem a realidade mesmo. E completa a pétala de cima com marfim. Assim vocês aprendem cores diferentes, né? Não só vermelho, não só flor vermelha. E o acabamento nós vamos aguardar bem a secagem, viu, gente? Pra ter um realce aí bem legal. Ó, essa aqui já tá secando. Deixa ela aí quietinha, nós vamos preencher todas as flores. Certo? Aí voltamos com
outra cobertura, se houver necessidade. A minha, eu estou vendo aqui que o vermelho está falhado, eu tenho que passar mais uma demão. Quer dizer, não é só fundo e já vim com acabamento, é fundo, sombra, luzes, maquiagem, né? Luz seca, tudo isso a gente tem que fazer. O que é luz seca? Você deve estar pensando aí, o que essa professora está falando de luz seca? A luz seca você pode fazer quando o seu fundo está completamente seco. Aí você vem com um pincel com isca de tinta seca também, vamos dizer, né? Porque nem tinta tem. E vai esfumaçar para depois você fazer a luz definitiva. Então a luz seca, ela tem que ser trabalhada sobre um fundo seco, tá? Só para tirar alguma dúvida aí, que eu uso essa técnica da luz seca em muitas coisas, muitas transparências. Você precisa de um fundo seco, completamente seco, para fazer a luz seca. Bom, conversa vai, conversa vem, essa já está quase toda preenchida. Também vou dar outra demão, olha os furinhos aqui do tecido, ó. Tem que ser um produto, oferecer um produto de qualidade aí pro seu cliente, ou mesmo um presente que você, né, vai dar aí, não importa, tem que ser com capricho. Aí, deixa ela quietinha aí, depois eu volto. E aqui eu vou continuar na mesma cor que nós fizemos essa vermelha, né? Vinho nas pétalas que estão por baixo. Completa a diferença com o vermelho escarlate. Ó, novamente, ó, essa tá por baixo. Acho que vocês já entenderam, né? As pétalas que estão por baixo, ó, tá vendo que essa aqui está por cima. Então, a que está por baixo, sombra, por baixo, ó. E completa a ponta da folha com vermelho escarlate. Vamos lá? Enquanto as flores vão secando lá, vamos preencher o laço, gente. O laço e as cerejinhas, porque são tudo vermelho aqui, né? Então, o laço vermelho escarlate e por baixo dele aqui, ó, vinho. Assim fica todo o fundo, agora sim, né? Tudo preenchido com esse vermelho. É o que vai dar alegria nesse pano, justamente o vermelho do Natal. Verde nas folhas, vermelho no laço, flores, cerejinha. Bom, então vamos preencher tudo, só respeitando o vinho para a sombra. Exatamente como as flores. Retoquei novamente com o vermelho escarlate, né? E com berinjela por trás, onde nós passamos o vinho, você pode realçar um pouquinho mais para dar mais profundidade, tá? Isso vale também para as frutas aqui atrás. Passamos vinho, né? E uma isca de berinjela para dar mais profundidade. E o laço também, gente, de dentro para fora. Nós escurecemos com vinho, né?
E agora com berinjela, vamos acentuar mais a sombra. Olha lá. Ok? Então vamos voltar aqui a nossa flor de Natal. Fiz uma misturinha aqui de vermelho fluorescente com branco. Se você não tiver o vermelho fluorescente, pode ser, não é igual, né? Mas o vermelho fogo ou o vermelho vivo com isca de branco também vai dar certo. Mas se você puder comprar o fluorescente, é muito mais bonito. Bom, pincel número 2, nós vamos fazer uma luz seca no centro de cada nervura aqui, ó. Nós passamos a nervura com berinjela, né? Para acentuar mais. E agora, só com uma sujeirinha dessa misturinha aqui que eu fiz, nós vamos fazer uma luz seca, fundo de luz seca, né? Que em cima desse fundo de luz seca nós vamos trabalhar com fluorescente. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque o fluorescente, a tinta fluorescente, ela aqui, ela é transparente e sobre o vinho, por exemplo, ela não pega, porque é uma cor muito escura. Então, se a gente iluminar um pouquinho com branco, com essa misturinha do vermelho fluorescente e branco, você já dá uma base aqui, um fundo, para trabalhar depois com ele sozinho, por cima desse fundo de luz seca. Ele vai pegar melhor, ele vai fixar melhor. Ó, já dá para fazer. Agora vocês vão entender. Olha só como ele pega bem mais, como fica bem mais bonita a pincelada, com esse carinho do fundo de luz seca por baixo, com a própria mistura dele e branco. Isso aqui é uma dica minha, tá, gente? Mas se você quiser só trabalhar com fluorescente direto, sem fazer o fundo de luz seca, pode também. Eu gosto e, inclusive, algumas pétalas que estão meio escondidinha, tipo essa aqui, vai, ó, essa tá bem, né, escondidinha. Não há necessidade de passar branco, a misturinha lá. Vem só com fluorescente, você já tem uma luz. Mas essas que estão mais por cima aqui, que aparecem mais, eu acho que ficou legal. Não sei, o que vocês acham? Faz a misturinha lá, um pouquinho só, e esfumaça entre a nervura aqui. É rapidinho, é que eu estou fazendo devagar, mas é rapidinho, é só vir, ó, um pouquinho, uma isca desse fundo de luz seca, já dá o efeito no acabamento. Eu acho que fica muito bacana, diferente da proposta que eu sempre mostrei para vocês, né? Sempre que eu pintei essa flor aqui, em outras ocasiões, em outros módulos, eu vim direto com fluorescente, mas como ele é uma cor transparente, se você jogar uma isca só dessa misturinha com branco, do fluorescente com branco, você já prepara o fundo da pétala para receber o vermelho fluorescente definitivo, tá? Então, que nem essa que tá escondida, né? Essa aqui. Então, não precisa passar branco nela, essa misturinha. A gente vai direto depois com o fluorescente. Só essas pétalas que estão por cima, que chamam mais atenção, vale a pena perder um tempinho, ganhar um tempinho, né? Para iluminar mais.
Essa que tá por cima também. E nós vamos fazer esse trabalhinho aqui em todas as pétalas vermelhas, né, que estão por cima. Lá em cima também pode subir. E já, enquanto vai secando essa, a gente já vai fazendo outras. Depois voltamos aqui e acentuamos mais a luz com o vermelho fluorescente. Tá bom? Então vamos seguir aqui, destacando algumas pétalas com esse fundo de luz seca. Olha, em todas as pétalas eu coloquei então a misturinha aí do vermelho fluorescente e branco. Agora que tá tudo bem sequinho, podemos iluminar com o vermelho fluorescente. Olha que bonito que fica, né? Não vale a pena? Fica natural, não fica uma luz forçada, né? Que aqui agora nós vamos iluminar só com vermelho fluorescente. Nem precisa deixar excesso, tá? Se for o caso, você pode dar 2 demãos do fluorescente, mas não deixa excesso, forçando, né, a luz. Pode voltar depois e acentuar mais, tá? Então, eu acho que vocês entenderam aí. É diferente, eu acho que ficou diferente. É bom a gente sempre estar mudando, vivendo e aprendendo, né? Sempre alterando, procurando caprichar, mudar, apresentar uma novidade, uma técnica diferente. E depois vamos fazer essa daqui, ó. Eu não esqueci, não. A marfim com verde musgo claro, né? Essa daqui. Já nós vamos iluminar. Vou terminar todas essas pétalas vermelhas. Aí já começamos então a branca, né? Que eu dei o fundo com marfim. E depois vamos lá pro laço. Decorar aquele laço lindo lá. Já até separei aqui o estêncil. E essa flor marfim com verde musgo claro, vamos iluminar com branco, ó. Quina do pincel, movimento de fora para dentro. Imagina a folha, né? Essa folha, vamos dizer. E faz da mesma forma, pincelada de fora para dentro, puxando para o centro, que no centro nós vamos fazer aquelas bolinhas, né?
Então ela fica mais clarinha. E ao mesmo tempo não totalmente branca, porque nós demos um fundo com marfim, né? Então ela vai ficar aparecendo um pouco do marfim, do verde musgo claro. Essa tá por trás desta, então não dá para trabalhar muito. Então a gente vai trabalhar essa grandona aqui, ó. Dos dois lados, de fora para dentro, porque ela é branca, né? Ela é totalmente branca. Só vai ter uma nuance de marfim por baixo. Aqui nós vamos fazer aquelas bolinhas, né? Típicas da flor. Pedacinho só. E no centro temos que cortar, né? Então ficou aqui uma amostra para vocês também de uma flor branca. Toda correção tem que ser feito por trás, tá? Que nem aqui que saiu, tem que consertar com o vinho. Mas não adianta aumentar a flor não, porque ela não vai ficar com uma boa cobertura sobre o vermelho ali, né? Aguarda a secagem e retoca, maquiando ela, deixando ela mais branca, mais alegre. Bom, então vamos finalizar essas flores pra gente seguir adiante. Vamos ver o verde kiwi e amarelo ouro, não, amarelo canário. Deixar mais suave as bolinhas. Cabo do pincel, eu tenho um boleador que eu gosto muito de usar, um boleador de biscuit. Ele tem uma pontinha de metal e para bolinhas ele é ótimo. Aí vamos fazer umas bolinhas verdes, outras amarelinhas. Aqui, ó. Essa já tá bem no meio, né? Um pouquinho da amarela. Amarelo canário ou amarelo ouro, tanto faz. Não precisa deixar certinho, não. Dá uma espalhadinha aí. E lá em cima também, ó. Esse meinho aqui. Pode fazer. Verde, kiwi, amarelo canário e algumas branquinhas, né? Para iluminar. Uma ou outra aqui. E o mesmo nessa aqui, gente, ó. Deixei ela de lado, mas tem que fazer. Umas amarelinhas. Outras branquinhas. E vamos lá para
as frutinhas aqui. Pincel número 2, pequenininho, com o vermelho fluorescente. Nós vamos iluminar. Pincel número 4, melhor. Vamos iluminar de um lado, né? Onde vai receber mais luz. E o laço também. Eu vou iluminar com fluorescente, porque eu vou trabalhar com um stencil. Esse stencil aqui eu achei bem bonitinho, gente. Opa! Aqui, ó. Olha que stencil. Ele parece umas bolas, tipo uma decoração assim de bolinhas. Mas eu achei bem bonitinho. Olha lá. Mas você pode decorar como você quiser, tá? Se você não tiver um stencil bonitinho, você pode até fazer umas listras, né? Mas espera aí, que nós já vamos lá no laço. Deixa eu terminar aqui. Aí depois que tiver bem sequinha, um fundo de luz seca. Ainda tá úmida. Um fundo de luz seca. Do outro lado realça com vinho. Depois uma luzinha branca. Aí aqui você vem uma luzinha branca. O lação, ele é grande, né? Nós vamos iluminar um pouquinho com o vermelho fluorescente, porque nós vamos trabalhar por cima, né? Com o stencil aqui, ó. Mas mesmo assim, uma luzinha não custa nada, né? Dá um volume bonito. Aí eu vou secar e com a misturinha de verde musgo e branco, o que vocês acham? Ou verde kiwi, também fica bom decorar o laço com stencil. E como eu falei, já se você não tiver aí um stencil legal, que combine, coisa e tal, aí você faz umas listrinhas, tá? Umas listras verdes, douradas. Também você pode usar decorar o laço com dimensionais. As bisnagas tem glitter ouro que fica bonito, né? Natal merece. Luz, vida, colorido. Tudo que eu gosto numa pintura. Então pronto, ó. Já deu um toquezinho bem legal, né? Aí sim, vamos secar e trabalhar com stencil. Posiciona seu stencil direitinho, pincel pitois número 6 e a misturinha do verde musgo e branco. Pode ser o verde kiwi, tá? Que vai ficar bom.
A primeira demão, você não precisa forçar, não deve forçar, aliás, o estêncil, a cor aqui pra... eu quero um verde bem, né, iluminado, então eu vou forçar a mão aqui pra sair bem bonitinho, porque assim fica um verde meio desbotado. O que que eu faço? Eu vou com a mão leve, dou a primeira demão, seco com o secador e passo outra demão suavemente. Aí você vai ter um verde mais vivo, né? Sem estragar o estêncil, porque se você forçar, a tinta corre por baixo, né? Eu sempre tô falando para vocês isso. Espero que vocês se lembrem na hora de usar o estêncil, que tem que ter técnica também. Olha como que ficou mais bonito, não é verdade? Então é isso, é 2 demãos. Então eu vou trabalhar todo esse espaço aqui e separar. Nós já estamos finalizando o vídeo, né, gente? Ai, que dó, vou deixar vocês aqui no Natal. E aí eu vou separar os estêncios de folhinhas, tal, para decorar bem bonito esse projeto, tá bom? Eu tenho aqui, gente, diversos estêncios decorativos de folhinhas, galinhos, ó, né? Que dá pra enfeitar aí. Por último, eu vou fazer umas gotinhas de neve aqui nessa paisagem. Eu acho que a misturinha que eu fiz lá de verde musgo e branco ou verde kiwi fica bom para fazer esses arranjos aqui, gente, ó. E aí fica daí para frente, fica a gosto de vocês, o que vocês quiserem decorar, como decorar, só uns galinhos feito à mão mesmo, ou se você tiver um estêncil de folhinhas, né? Aí vocês podem fazer a gosto mesmo. Eu vou aqui terminar a minha decoração e já mostro para vocês as gotinhas. Olha só que show tá ficando, gente. Ainda tá úmida aqui as bolinhas vermelhas que eu fiz com o cabo do pincel, né? E com glitter cristal, vocês podem iluminar. Olha ele aqui, ó. Vocês podem iluminar a neve, essa parte aqui, ó, branca, com glitter cristal, a gosto, né, gente? Eu gosto de tudo com brilho e tal, mas se você não gosta, não precisa colocar. Mas dá um toque especial, viu? Eu já tirei da madeira. Só vou demonstrar umas gotinhas para vocês. Como no vídeo anterior, que nós fizemos também, né? Sempre que for abrir, ó, dá uma checadinha se o bico tá bem rosqueado. Senão, eu já vi acontecer coisas horríveis, explode tudo. Então, vocês vão fazer umas gotinhas de baixo para cima, caindo aqui na paisagem, que tem tudo a ver.
bem delicadinhas. Paisagem pequenininha, então, sobre os galhos secos, tá? E já terminando aqui, eu acho que ficou bom, gente. Eu não vou colocar neve na casinha, não. É a paisagem que tá nevando lá. A neve ficou lá atrás, tá? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desta paisagem, né? Com a casinha de passarinho aí, eu achei que ficou um charme. E que vocês possam pintar muito, né? Escolher aí o tecido que vocês quiserem. Nossa, Natal é tudo de bom, gente. Eu quero desejar a todas... antes, deixa eu falar do barrado. Olha que show, gente do céu. Olha, tudo da Ângela da Artes Menes. Ela tem página no Face. Olha que delicadeza essa cianinha dourada. Nossa, e bordado à mão, gente. São peças exclusivas. Podem fazer seus pedidos lá com ela. E ficou assim, gente, esse pano luxuoso, assim, que realmente é um pano decorativo. Não dá para enxugar louça, né, com ele. Mas dá para decorar sua cozinha aí. Quero desejar a todos vocês e familiares um feliz Natal, um abençoado Natal, cheio de paz, amor, alegrias, né? E união, fé para vencer todos os obstáculos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau.